Fala, minha rapaziada, dia 17 de abril, quinta-feira. Mas antes de tudo, já se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida aí, deixa o seu comentário para dar aquela fortalecida na gente, beleza? Planejamento do dia hoje, galera, selecionei 4 jogos para comentar com vocês. Todos os 4 jogos da Europa League, são 4 jogos bons, 4 jogos que dá para a gente trabalhar tranquilamente. E vou começar por esse jogo, Manchester United contra o Lyon. Foi um bom jogo, o primeiro jogo, foi 2-2. O Lyon começou muito bem a partida, jogou muito bem, mas apesar de tomar a virada para o Manchester United, no finalzinho conseguiu o empate, que deixou vivo na competição. Agora o segundo jogo vai ser lá na Inglaterra, no Old Trafford, onde o Manchester United costuma ser forte. Lógico que o United nas últimas temporadas vem decepcionando bastante, mas quando joga dentro de casa costuma ainda conseguir bons resultados, e vai enfrentar o Lyon, que tem um time muito bom também, um time qualificado, que chegou peças importantes como o Thiago Almada, como o goleiro Perry, que era do Botafogo, que fortaleceu muito bem o elenco. E para esse jogo, galera, o United nos últimos 10 jogos venceu apenas 3, não vive um bom momento, mas como eu disse, é o Manchester United, é um time grande, é um time que está acostumado a essas competições europeias. E em casa eles são fortes, a torcida apoia, mesmo como eu falei para vocês, nesses últimos anos não tendo passado tanta confiança, mas em casa e em jogos decisivos desse nível eles costumam jogar bem, ou as coisas começam a favorecer para o lado deles. E o Lyon nos últimos 10 jogos venceu 7, vive um bom momento, mas também joga um campeonato francês, que é muito diferente do campeonato inglês, né? A exigência no campeonato inglês é muito maior do que no campeonato francês. Vamos ver aqui como o mercado está se comportando. Existe um favoritismo para o Manchester United, como a gente pode ver, pelo fato de jogar em casa. O Manchester United está pagando 1,81 para vencer o jogo, já o Lyon paga 4,7 e o lei do Lyon está pagando 4,8 e o lei do Manchester United 1,83. Beleza? Galera, eu acredito que para esse jogo, eu acredito que o Manchester United vai passar esse jogo. Não é uma missão fácil, porque o Lyon é um time qualificado, um time que sabe jogar com a bola no pé, mas eu acredito que o Manchester United vai conseguir fazer o valor, fazer valer o fator casa. No primeiro jogo foi 2-2, onde eles começaram perdendo, mas eles conseguiram colocar a bola no chão, conseguiram virar a partida, e no finalzinho, cara, nos 92, 93, se não me engano, eles tomaram um empate, entendeu? O Lyon começou muito bem o jogo, porque precisava propor o jogo, jogava dentro de casa e conseguiu fazer 1-0, mas depois acabou tomando a virada, e no finalzinho conseguiu o empate. Acredito que para esse jogo, eu quero trabalhar contra a vitória do Lyon. Mas claro, essa é uma leitura de pré-jogo. Vamos esperar no ao vivo para ver se essa leitura vai se confirmar. Se o Manchester United estiver no seu dia, estiver bem, se a gente vê que o United está perto do gol, a gente vai entrar contra a vitória do Lyon nessa odds 4,8. Mas vamos esperar no ao vivo. Se o United estiver pressionando, finalizando bastante, não deixando o Lyon jogar, a gente vai entrar contra a vitória do Lyon. O United vai completinho aí, o Lyon também vai completo, porém, pelo fato de jogar em casa, e pelo simples fato também, pelo fato importante, porque o United só pode chegar à Champions League se ganhar essa Europa League. Se for pensar em chegar à Champions League pela Premier League, não tem como, está muito distante. Então essa é a única forma deles chegarem à Champions League. Então, cara, os caras vão fazer de tudo para ser campeão da Europa League. É difícil ser campeão? É difícil, mas tem chances, cara, tem chance demais. E se passar do Lyon aí, eu vejo que essas chances vão aumentar bem. Beleza? Para esse jogo, vamos esperar no ao vivo, ver se a leitura de pré-jogo vai se confirmar. E vamos entrar contra a vitória do Lyon nessa odds 4,8. Beleza? Vamos falar agora, galera, de Lazio contra o Bodo Glimt. Foi o único jogo que teve uma vitória de time. O Bodo Glimt venceu o seu jogo por 2-0, jogando dentro de casa. E, cara, deitou em cima da Lazio. Eu assisti esse jogo, dominou o jogo todo, pressionou. Poderia ter sido 3-4-0 para o Bodo Glimt. É um time norueguês que é muito forte, cara, muito forte, jogando dentro de casa, principalmente. Mas vai decidir a classificação
jogando na Itália. Jogando na Itália. A Lazio não vive um bom momento, como a gente pode ver, ó, nos últimos 10 jogos venceu 3 e o Bodo Glimt nos últimos 10 venceu 7. Mas como eu falei do jogo passado, do United e do Lyon, aqui é a mesma coisa. O Bodo Glimt ele joga um campeonato norueguês, onde ele é o melhor time disparado. Um campeonato que exige pouco. E a Lazio joga o campeonato italiano, que é muito mais exigente, que é muito mais competitivo. Como a gente pode ver, ó, o Bodo Glimt nos últimos 5 jogos venceu os 5. Já a Lazio perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. Porque jogar o campeonato italiano é muito difícil. Mas vai decidir em casa. E em casa a Lazio costuma se impor. Porém, para esse jogo, galera, a gente não vai fazer nenhuma leitura assim de pré-jogo daquilo que a gente pode fazer. Esse jogo a gente vai ter que levar para o ao vivo e ver como a Lazio vai se comportar. Cara, tá perdendo 2-0, vai precisar se expor, vai precisar atacar muito. Não pode deixar o Bodo Glimt jogar. Porém, o Bodo Glimt tem um contra-ataque muito forte. É um time de transição, um time que sabe tocar a bola, que costuma fazer muitos gols em seus jogos. Então, por isso, a gente vai ter que tomar cuidado, levar esse jogo para ao vivo, ver como a Lazio vai se comportar. E se a Lazio se impor no jogo, não deixar o Bodo Glimt jogar, não deixar o Bodo Glimt sufocado lá atrás, com maior posse de bola, finalizando bastante, aí sim a gente pode ver um cenário de entrar contra a vitória do Bodo Glimt nessa odds 8.2. Mas como a gente pode ver, já é uma odds que está um pouco mais acima, entendeu? E a gente só entra se caso a Lazio estiver nesse cenário pressionando bastante. Mas caso contrário, a gente pode esperar essa odds a favor da vitória da Lazio valorizar um pouco, tá 1.41. Se essa odds chegar a 1.50, a gente pode pegar essa entrada a favor da vitória da Lazio, entendeu? Se a Lazio estiver pressionando, porém, sem ser aquela pressão toda, que é o que eu imagino que pode acontecer. O Lazio vai pressionar, mas o Bodo Glimt é muito bom no contra-ataque, muito bom mesmo. Então a gente vai ter que tomar cuidado com esse jogo, especificamente, para ver como a Lazio vai se comportar. Se a Lazio se comportar muito bem, a gente vai entrar contra a vitória do Bodo Glimt sem medo nessa odds 8.2, buscando o gol da Lazio, beleza? Mas aí a gente vai ter que esperar o melhor momento para a gente poder fazer essa entrada. E se o Bodo Glimt abrir o placar 1-0, que, cara, para mim não seria surpresa, essa odds de 8.2 ela vai para 3 e pouco, 3.5. E aí a gente pode entrar também contra a vitória do Bodo Glimt buscando o empate da Lazio, porque a Lazio vai ter que jogar a vida, é o jogo mais importante do ano para a Lazio até o momento. Beleza? Vamos falar agora do jogo do Atlético Bilbao contra o Rangers. Cara, o Atlético Bilbao, ao meu ver, é favorito nesse confronto. Nos últimos 10 jogos venceu 4. O Rangers nos últimos 10 jogos também venceu 4. E no primeiro jogo, o Atlético Bilbao poderia ter vencido o jogo já, cara. Passou o jogo todo praticamente com um jogador a mais, porém não conseguiu fazer um gol. Fez um gol até, só que foi anulado. E aí, no meio do VAR, que anulou esse gol, teve um pênalti para o Atlético Bilbao. Eles foram lá, bateram o pênalti e perderam. Então, ao meu ver, vacilou, já poderia ter vencido esse jogo por 1-0 ou 2-0. Porque jogou um jogo todo praticamente com um jogador a mais, mas vacilou, não conseguiu a vitória. Porém, jogando na Espanha, eu ainda continuo vendo o favoritismo do Atlético Bilbao, onde em casa eles são muito fortes, até no Campeonato Espanhol eles costumam complicar quando enfrentam o Barcelona e o Real Madrid, que são os 2 melhores times da Espanha, e vai enfrentar o Rangers dentro de casa. Acredito que o Atlético Bilbao vai conseguir se classificar e a gente pode ver pelas odds. Ó. O Atlético Bilbao pagando 1.4 para vencer o jogo, já o Rangers pagando 9.2 para vencer o jogo. E o Lei Rangers está pagando 10, já é uma odds alta, galera. Aqui a gente vai ter que esperar o favoritismo do Atlético Bilbao se confirmar no ao vivo, se eles estiverem pressionando, que eu acredito que vai acontecer, a forma deles jogarem dentro de casa, eles pressionam muito, finalizam muito. Se esse cenário acontecer no ao vivo, a gente vai entrar a favor do Atlético Bilbao, com essa odds um pouco mais valorizada. Chegar a 1,50 ali, a gente já pode fazer essa entrada para entrar a favor da vitória do Atlético Bilbao. Então basicamente esperar no ao vivo, para a gente ver como o Atlético Bilbao vai se comportar, que eu acredito que vai pressionar bastante. Porém, o Rangers não é um time besta, mas eu vejo o Atlético Bilbao muito favorito para passar de fase.
E aí, se esse favoritismo se confirmar no jogo, a gente vai entrar a favor da vitória do Atlético Bilbao nesse jogo. Beleza? Vamos falar agora do último jogo dessa Europa League. Frankfurt contra o Tottenham, mais um jogo que foi empate. Foi 1-1 esse jogo, o Frankfurt começou ganhando e o Tottenham empatou o jogo. Poderia até virar em determinado momento, foi melhor no jogo do que o Frankfurt. Depois de ter tomado 1-0, eles conseguiram empate e depois conseguiram ser melhores no jogo, porém não conseguiu a virada. O Frankfurt nos últimos 10 jogos venceu 5, o Tottenham nos últimos 10 venceu 3. Cara, esse jogo para mim é o segundo mais equilibrado. Para mim o mais equilibrado é o do United e Lyon, mas esse é o segundo mais equilibrado nessa fase, que é o Frankfurt contra o Tottenham. Ó, a gente pode ver até nas odds aqui, ó. O Frankfurt está pagando para vencer 2,42 e o Tottenham pagando 3. O lei do Frankfurt 2,48 e o lei do Tottenham 3,05. Jogo muito equilibrado, jogo muito bom para a gente trabalhar por conta das odds. A gente pode entrar tanto contra a vitória do Tottenham, tanto também contra a vitória do Frankfurt. Vai depender do que o ao vivo vai nos mostrar. Se o Frankfurt começar muito bem, estiver perto do gol, a gente vai entrar contra a vitória do Tottenham. E se o Tottenham estiver muito bem no jogo, não deixando o Frankfurt jogar, a gente vai entrar contra a vitória do Frankfurt. Porém, nesse jogo, eu acredito que o Frankfurt vai ditar o jogo. É um time muito forte, jogando dentro de casa e vai fazer de tudo para passar de fase. O Tottenham não vive um bom momento e, cara, eu quero muito entrar contra a vitória do Tottenham nesse jogo, mas a gente vai ter que esperar o ao vivo para ver se o Frankfurt vai estar bem mesmo. Mas se o Frankfurt não começar bem, eu não tenho problema nenhum em pegar essa odds 2,48 contra a vitória do Frankfurt. Mas isso só o ao vivo vai nos mostrar o que a gente deve ou não fazer. Bastante cuidado nesses jogos, galera. São jogos eliminatórios, entendeu? Tudo pode acontecer. Qualquer time desses pode passar de fase tranquilamente. Mas aí a gente tem uma leitura de pré-jogo daquilo que a gente acha que pode acontecer. E se confirmar no ao vivo, a gente não vai vacilar, a gente vai pegar a entrada, seja contra a vitória do Frankfurt, seja contra a vitória do Tottenham. As odds estão excelentes para a gente trabalhar nesse jogo. Beleza, galera? Para essa quinta-feira, só são esses 4 jogos mesmo da Liga Europa. Jogos bons para a gente se trabalhar. Manchester United, Lyon, Lazio e Bodo, Atlético Bilbao e Rangers, Frankfurt e Tottenham. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja aí nesses jogos. Tomara que possa surgir boas oportunidades para a gente poder ganhar dinheiro aí nesses jogos, beleza? Tamo junto, vamos para cima. É nóis.